Deus escreve certo por linhas tortas. Um provérbio antigo, um dito popular antigo, tão antigo quanto tomar um chá quentinho no inverno. E o que realmente esse ditado popular ele quer nos dizer? Ele nos diz que não importa os acontecimentos adversos que ocorram em nossa vida, nós podemos retirar uma lição em cada um deles. Na Bíblia nós temos várias lições que podemos retirar de acontecimentos adversos, de situações em que pessoas escreveram histórias na vida de alguém, mas que Deus veio e escreveu uma nova história. Escreveu naquelas linhas tortuosas que traçaram para aquelas pessoas, Deus escreveu um futuro certo. Nós vimos isso na vida de Raabe. A história que escreveram para Raabe, a história que escreveram era uma história de humilhação, prostituição, de exclusão, mas Deus escreveu uma história correta, uma história certa, um futuro próspero, um futuro feliz para Raabe. Nós vimos também quando Jacó foi abençoar os seus 2 netos, filhos de José, Manassés e Efraim. Jacó já não conseguia enxergar mais, então ele cruzou as mãos. E José observou, não, meu pai, olha, Manassés é o meu primogênito, ele está na tua mão direita, e Efraim, que é o meu caçula, está na tua mão esquerda. Porque tradicionalmente era o primogênito que iria receber a bênção maior, a porção maior. Mas Jacó falou para José, meu filho, eu sei, Manassés será grande, mas Efraim será maior. Dele virão muitas e muitas nações. E ali Jacó cruzou as mãos. Nós vimos também isso na própria história de José, quando os seus irmãos escreveram para ele uma história tortuosa, uma história de humilhação, de rejeição, de escravidão. Mas Deus escreveu uma história, uma linda história de honra para José. Nós vimos também, de maneira fantástica, quando o faraó escreveu uma história tortuosa, uma história de morte para as crianças do sexo masculino, que todas as parteiras deveriam matá-la, a todas as parteiras, né, das mulheres hebreias que dessem à luz uma criança do sexo masculino. Mas Deus escreveu uma história certa e um futuro abençoador para Moisés. E fez com que ele fosse criado e protegido dentro do próprio palácio de Faraó. Esse é o nosso Deus. Isso quer dizer o quê? Lá em Romanos está escrito o seguinte, lá em Romanos 8, no versículo 28, nos diz o seguinte: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Isso quer dizer que nada nem ninguém pode impedir o agir de Deus na nossa vida, quando Deus decreta, tá? Deus escreve certo por linhas tortas, linhas certas da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer na minha, na tua vida, na vida de qualquer pessoa. Não importa em quais linhas tortuosas escreveram a história para você. Não importa, importa o que Deus escreverá para você. Ou seja, se escrever uma história tortuosa, mas se Deus escrever uma história de paz, um futuro próspero para você, ninguém pode apagar as linhas que Deus escreveu. Ninguém pode mudar a história, o agir de Deus na tua vida. Amém? Então lembre-se, Deus é que importa escrever a tua história. Deus te abençoe.